Shalom Ubrahá, queria apresentar para vocês o nosso livro Vivendo com a Parashá. E para contar para vocês o conteúdo, a história do Vivendo com a Parashá, eu vou pedir para minha querida filha, uma filha espiritual, que é muito mais do que uma filha biológica, minha querida filha Rivka Chaya, seu marido Hillel. Shalom Ubrahá. Para contar para vocês o que está escrito dentro do nosso livro. É com o maior prazer, então, que eu vou ler, a partir de agora, para vocês, o livro Vivendo com a Parashá, de autoria do Rabino Goiber. E o Vivendo com a Parashá, ele tem o mérito de levar entendimento da Torá para toda e qualquer pessoa que, sinceramente, se proponha a viver uma vida judaica genuína, uma vida judaica verdadeira. Então, são comentários do nosso querido Rabino Goiber sobre as 12 parashiot que temos, parashiot nos quais nosso querido Rabino ele explica os trilhos da narrativa da Torá. Então, as ideias, elucida dúvidas e contorna os matizes cabalísticos do texto, de cada texto da Torá. E faz tudo isso numa linguagem simplificada e altamente acessível a todos nós. Então, nós podemos dizer que a leitura desses comentários de Torá, antecedidos da leitura do texto sagrado, proporcionará para você, caro leitor, não apenas um conhecimento maior de Torá, como também satisfação e um estímulo e alegria em cumprir a recomendação do nosso querido, de nosso Deus, né, Hashem, bendito seja Ele, e estudarmos Torá dia e noite, como nos manda a própria Torá. Então, no capítulo 1, a gente vai ver, nós temos aqui no livro, né, no princípio, Bereshit, que é o próprio nome já diz, né, o livro Bereshit no princípio, os dinossauros, o Grand Canyon e as camadas da Terra. Deus criou a Terra e a Terra tirou, plantas em outras galáxias, e será que há vida inteligente fora do planeta? Bereshit, no princípio. Nossa Parashá nos conta como Deus criou o mundo em 6 dias, há menos de 5.800 anos atrás. Nos 6 dias da criação, se um cientista usasse todos os seus equipamentos para analisar uma pedra, ele concluiria que essa pedra, que tinha acabado de ser criada, já existia há milhões de anos. Ele iria cortar uma árvore, contar quantos anéis há nela e concluir que ela tinha 1000 anos. E por fim, se ele entrevistasse Adão e Eva, iria conversar com 2 adultos de 20 anos de idade que falavam hebraico fluentemente, e não 2 bebês recém-nascidos. Assim, Deus criou o universo, tudo em 6 dias. O cientista ficaria espantado com a capacidade divina de criar tudo em 6 dias, há menos de 5.800 anos atrás. Deus não precisou esperar milhões de anos para ver se algo surge absurdamente sozinho. Deus não precisou esperar. Tudo criado com tanta qualidade que parecia ter levado milhões de anos para ser feito. Os dinossauros, o Grand Canyon e as camadas da Terra. Vamos deixar em aberto se os dinossauros tiveram sua origem em cruzamentos entre animais de espécies diferentes e por isso morreram no dilúvio, ou se foram criados originalmente nos 6 dias da criação, entraram na Arca de Noé, mas não se adaptaram ao clima pós-dilúvio. Mas o fato de Deus ter criado lugares no mundo como o Grand Canyon, com todas as suas camadas geológicas, foi com certeza para nos dar o livre-arbítrio. Foi para podermos escolher entre Deus e as teorias da criação, para termos o mérito de acreditar que Deus criou o mundo e também o Grand Canyon do jeito que ele é. Deus criou a Terra e tirou. Deus criou a Terra. Deus criou e a Terra tirou. Deus criou e a Terra tirou. A Torá, ela começa nos contando que no princípio, Deus criou o céu e a terra. E continua descrevendo o que aconteceu em cada um dos 6 dias da criação. Vemos que no 2º dia, Hashem, Deus, fez uma separação entre as águas de cima e as águas de baixo. Colocou limites,
como a força da gravidade que mantém as águas de baixo, embaixo e etc. Não vemos que algo realmente palpável foi criado nesse segundo dia da criação, mas disso também aprendemos que os limites também são uma criação do nosso mundo material. Para nos contar sobre o que foi criado no terceiro dia, a Torá utiliza a frase "e a terra tirou". A terra tirou as árvores, a terra tirou as ervas. E Urashi explica que essa linguagem vem nos ensinar que no primeiro dia Deus criou tudo e em cada dia tirou o que já havia sido criado no primeiro dia. Ou seja, tudo foi criado potencialmente no primeiro dia, mas na prática, cada coisa surgiu no seu dia específico. Plantas em outras galáxias. Continuando com esse raciocínio, chegamos à conclusão de que Deus, no quarto dia da criação, tirou da Terra o Sol, a Lua e as estrelas. Hoje, muitos cientistas também chegaram à conclusão de que todo o universo se originou de um único lugar e de que as galáxias estão sempre se distanciando de nós. Dentro dos limites da ciência e de seus bloqueios, eles chamam isso de hipótese do Big Bang. No quarto dia, Deus colocou no céu o Sol, a Lua, as estrelas, os planetas e todas as galáxias. Todos eles foram tirados daqui da Terra e colocados no céu. E talvez até com as plantas que a Terra tirou no terceiro dia. Por isso não seria improvável encontrarmos vegetação em outros planetas e em outras galáxias, e inclusive plantas que existem lá e não existem aqui. Da mesma maneira que todos os animais foram criados no Gan Eden, no paraíso, no Oriente Médio, e de lá chegaram até aqui, no continente americano, assim também aconteceu com todas as variedades de plantas. Por outro lado, do mesmo modo que muitas espécies se extinguiram no Oriente Médio, onde se originaram, mas continuaram existindo aqui no continente americano, esse mesmo raciocínio podemos aplicar em relação às plantas em outros planetas, caso sejam encontradas. Ou seja, elas foram criadas aqui no terceiro dia da criação e daqui saíram no quarto dia, junto com todas as galáxias que também saíram daqui. Muitas espécies de vegetais que se extinguiram aqui podem não ter se extinguido lá. Por essa razão, poderíamos pensar que elas são plantas de outro planeta, quando na verdade elas saíram daqui, permaneceram lá e se extinguiram aqui. Será que há vida inteligente fora do nosso planeta? No primeiro dia da criação é usada a palavra Deus criou. Já no terceiro dia está escrito a terra tirou. Rashi explica que tudo foi criado potencialmente no primeiro dia, mas a terra foi tirando, por ordem divina, a criação de cada dia separadamente. E daqui vemos que tudo saiu da nossa terra, ou seja, a galáxia inteira. Mas uma coisa é certa e não talvez. Quando chegamos à criação do homem, tudo muda. Deus faz um homem de terra e sopra nele uma alma divina, diferente dos outros dias da criação. Ou seja, o ser humano, a vida inteligente, tudo isso, Deus criou separadamente no sexto dia. E somente aqui na nossa terra. Então, como pode ser que pessoas fotografam discos voadores no céu e coisas desse gênero? Voltamos ao exemplo do Grand Canyon. Isso é para nos dar o livre arbítrio e a possibilidade de escolha. O Midrash nos conta que quando Moshe Rabbeinu, Moisés, estava no Monte Sinai, o anjo da morte, ele fez um filme no céu mostrando ao nosso povo o enterro de Moshe, como se ele tivesse morrido e estivesse sendo enterrado no céu. Todos viram. E se tivéssemos celular naquela época? Poderíamos até ter filmado e colocado no YouTube, mas tudo era uma ilusão. No outro dia, Moshe desceu do Monte Sinai, cheio de vida e com muita energia. Ou seja, o outro lado pode usar esse recurso também em certas ocasiões e fazer discos voadores no céu. E é justamente nessa oportunidade em que podemos usar nosso livre-arbítrio e optarmos pela verdade de que vida material inteligente existe somente no nosso planeta, ao invés das teorias inventadas pelo homem. Muito, muito, muito obrigado para minha querida filha espiritual,
Rivka Chaya Eita, meu querido marido Hillel. E contar para vocês, só em resumo dessa aula, quando Columbus chegou na América, ele encontrou aves, ele encontrou passarinhos que não tinham no Oriente Médio. E nós sabemos que quando Deus criou o mundo no paraíso. Está escrito Baganeden Mikeden. Esse Ganeden era no Oriente, Mikeden. Então esse paraíso ele ficava entre o rio Tigres e o rio Eufrates, essa região que hoje é o Iraque. Depois que tudo foi criado lá, aquelas aves, elas migraram, chegaram até a América Central. Nós sabemos que o oceano, ele não é uma coisa fixa, não é que sempre teve lá um oceano. Ou seja, como depois que Deus criou o mundo, aquelas aves, elas tinham livre acesso até o lugar onde hoje é a América Central. E posteriormente elas se extinguiram onde era o paraíso, no Oriente Médio, mas não se extinguiram na América Central. Então Colombo ele pensou que ele descobriu novas criaturas que não foi Deus que criou, né? Que Deus criou tudo no paraíso. O paraíso era no Oriente Médio. De repente ele vai para outro lugar e encontra outras que não tem no paraíso. Que não tem no paraíso. Quer dizer, que não teria na região onde Deus criou. Então, como está escrito que a terra tirou, a partir do terceiro dia, está escrito a terra tirou as ervas, a terra tirou as árvores. Essa linguagem de a terra tirou, diz o Rashi, que Deus criou tudo no primeiro dia, Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz. No princípio Deus criou o céu e a terra, e depois em cada dia Deus foi tirando essa criação assim para da teoria à prática, vamos dizer. Então, no quarto dia Deus tirou daqui o sol, a lua e as estrelas. Quer dizer, essa terra ela era tão grande, mas tão grande que você imagina o tamanho de todas as galáxias, o Sol, a Lua e todas as galáxias juntas, era o tamanho do nosso planeta. Não existia outra coisa, só tinha a Terra e ela era do tamanho de todas as galáxias. Então Deus tirou daqui o Sol, Deus tirou daqui a Lua, Deus tirou daqui todas as galáxias, ficou só uma coisinha pequenininha, sobrou. Então, o que acontece é que isso aconteceu no quarto dia, e as plantas, as frutas, as árvores tinham sido criadas no terceiro dia. Então, na hora que tudo saiu daqui, já saiu com as plantas. Então, é capaz que nesse mesmo raciocínio, o que aconteceu que o Columbus ele descobriu aqui uma ave que não tinha no Oriente Médio. E ele falou, mas Deus criou tudo no paraíso que era no Oriente Médio, e aqui a gente descobre uma coisa que não tem lá. Então ele imaginou que era uma coisa nova, mas não era coisa nova. Quer dizer, a origem daquela ave era no Oriente Médio, mas lá ela se extinguiu, e no continente americano ela não se extinguiu. O mesmo pode ter acontecido com uma planta que saiu daqui no quarto dia. Ou com pedras. Não, a pedra, claro, mas a planta, ela foi criada no terceiro dia. A pedra já é desde o começo. No terceiro dia Deus criou a planta. Vamos dizer, uma árvore exótica que você nunca viu nesse planeta. Mas que ela foi criada aqui, no paraíso, no Oriente Médio, se espalhou pelo mundo inteiro, que antes do Adão e Eva comerem a fruta proibida, a vida se espalhava assim, de uma maneira absurdamente, assim, uma coisa, quer dizer, no terceiro dia Deus criou as árvores, essas árvores já encheram o mundo inteiro, já se multiplicaram pelo mundo inteiro. Então, no quarto dia, Deus tirou daqui todas as galáxias. Então, as árvores foram junto com as galáxias. Pode ser que certas árvores se extinguiram aqui por causa das mudanças climáticas e continuaram em outros planetas. Então, para nós vai parecer que é novidade, mas... Vamos falar, descobriram uma árvore lá em algum planeta.
alguma galáxia descobriram uma árvore que não tem aqui. Então vou falar, é uma árvore de outro planeta. Não, era uma árvore daqui. No terceiro dia essa árvore foi criada aqui. Tudo foi criado aqui. No quarto dia ela saiu daqui para lá. E se extinguiu aqui e não se extinguiu lá. Então pode ser que vão descobrir plantas que vão falar, olha, tem uma planta no outro planeta que não tem aqui. Então por que não tem aqui? Foi criada aqui, chegou lá, aqui ela se extinguiu, lá ela não se extinguiu. Esse é o raciocínio. Esse raciocínio. Agora, com relação aqui, por exemplo, onde fala também do anjo da morte, né? Que ele posteriormente, no sexto dia. Então, ele fez no céu, um filme no céu aparecendo sobre o enterro de Moshe Rabbeinu no céu. Então, quer dizer, por mais que a gente tenha vivido esses 5.784 anos aqui nesse mundo, a gente não viu nada parecido a isso ainda no céu. Quer dizer, se a gente for o que acontece? O anjo da morte, a história dele em relação a nós começa no sexto dia, que ele baixa na cobra. A gente vai chegar nessa aula ainda. Agora, quando Moshe Rabbeinu subiu para o Monte Sinai, todo mundo falou, ele não está levando água, não está levando comida, e a temperatura no Sinai é muito, muito alta. Eu tinha um amigo que serviu o exército israelense no deserto do Sinai. No Yom Kippur, ele era obrigado a beber água a cada 10 minutos, porque senão secava. É um lugar muito, muito quente. Então o povo estava vendo isso, falou, Moshe Rabbeinu subiu 40 dias, 40 noites, não bebeu, não comeu. Já morreu. Secou. E aí o anjo da morte, ele fez esse filme no céu, como se tivessem fazendo o enterro de Moshe. O que acontece na prática, assim, vida inteligente só existe aqui. Não chegou em outro lugar. Então, como pode ser que você vê tantas pessoas viram discos voadores? Sim. Ninguém nunca pegou um marciano com a mão, né? Ninguém nunca pegou um disco desses com a mão, ninguém nunca pegou uma pessoa dessas com a mão. Todo mundo viu, mas por incrível que pareça... Ninguém pode provar nada, né? Dizem que os Estados Unidos têm alguma coisa lá, mas ninguém prova nada. Não, viram. Mas só viram. Mas viram. Então, o que acontece é que esse recurso, para que a gente tenha um livre-arbítrio em escolher, em acreditar que Deus criou vida inteligente só aqui, ou acreditar que existe coisas a mais. Para que a gente tenha um livre-arbítrio, escolher Deus. Então tem o outro lado, tem que ter a capacidade de fazer umas coisas assim, para que a gente possa optar, ter o livre-arbítrio de escolher entre Deus e a coisa ruim. Mas não quer dizer que aquela coisa ruim é real. Então por isso que eles não conseguem pegar. Eles conseguem ver um disco voador, o disco voador aterrissou do lado da casa dele, desceu um marciano lá verdinho com uma antena na cabeça e pegou um tomate e foi embora. E ninguém nunca conseguiu nem pegar o disco voador, nem pegar o marciano, nem pegar nada, mas só vem. Então, esse recurso de ver, o outro lado tem esse recurso. Quer dizer, ainda usam. E ainda usa. Pode te mostrar um disco voador aterrissando aqui, no terraço. Você pode ver com seus próprios olhos. Pegar, você não vai conseguir pegar, porque é um recurso visual. É uma ilusão. Uma ilusão. Então, vamos continuar no mesmo... Agora, na próxima aula. Na próxima aula, vamos continuar. Vamos fazer videozinhos curtos, mas vamos continuar agora com os próximos assuntos do livro, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e tudo de bom.